Bom dia a todos, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Então, estamos numa semana intensa de workshops, então esse é o terceiro. A gente já falou sobre pagamentos recorrentes, a gente já falou sobre o novo perfil FAP único. Hoje a gente vai falar sobre transferências inteligentes, que é a nova API de pagamentos que está surgindo aqui no Open Finance. E semana que vem a gente tem mais dois workshops. Então, queria agradecer a presença e o engajamento de todo mundo. É, teremos aqui, opa, é, no mesmo formato que dos outros, o workshop vai ser gravado e disponibilizado posteriormente no canal do YouTube. As dúvidas podem ser enviadas pelo chat, elas vão ser respondidas ou por mensagem aqui no próprio chat, ou no final do workshop, no momento de perguntas. E a gente vai ter, lembrando a todos, mais dois workshops. Na segunda-feira, para APIs comum de produtos e serviços, ali a fase um. E na terça-feira, a nova versão da API de consentimento de recursos e a nova API de câmbio, tá? Então, entrando aqui nos detalhes. Queria agradecer aqui também e já apresentar. Hoje a gente vai ter o Wendel, que é o nosso PM de produto aqui, para explicar um pouco sobre essa nova API, qual o problema que ela vem para resolver. O Zé, que é o nosso arquiteto, nosso API expert, para apoiar aqui no detalhamento técnico do que vai ser, de como essa API vai funcionar. O Bresler, nosso aqui do GT UX, que vem explicar como que vai ser essa jornada do usuário. O Christian, da Rage, aqui, PM também da parte de testes, vai explicar o que vai ser testado, como vai ser testado, o motor ali de certificação funcional. E eu entro no finalzinho para falar com vocês o que vai ser esperado das instituições nessa parte, tá? Então, queria agradecer todos os apresentadores, todos os membros dos GTs técnicos também, porque sem eles a gente não estaria chegando aqui nesse ponto. E todo mundo que está aqui presente para assistir o workshop e que vai ser responsável ali por realmente desenvolver e colocar na prática esse produto no ar. Então, para começar aqui, quero passar a palavra para o Wendel. O que que é essa API esse produto de transferência inteligente? O que que ele vai fazer? Bom, Fabi, obrigado, bom dia a todos. Só reforçando aqui, né, o agradecimento aqui por toda essa oportunidade da gente estar falando aqui um pouco mais sobre todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e antes de começar, é só fazer um pequeno disclaimer aqui, eu vou até pegar um pouquinho da minha cola, né, que o objetivo dessa apresentação aqui desse workshop não é falar do Pix automático, mas sim falar aqui, né, de todas as possibilidades que essa API aqui que a gente está desenvolvendo pode trabalhar em relação aos casos de uso que a gente tem aqui para trabalhar. Então, essa API ela engloba três funcionalidades que são diferentes, né? Como eu disse, a gente não vai falar do Pix automático, mas a gente vai falar da transferência inteligente aqui dentro dela. E aí, antes de começar, só mais um agradecimento. Quero agradecer aqui de novo, né, o GT Serviços em relação às instituições, todo o funcionamento ali, participação das casas, o secretariado, os coordenadores, o grupo de produtos que vem apoiando a gente aqui para poder seguir. Dito isso, bora lá, Fabi. O que é a transferência inteligente, né? Então, transferência inteligente nada mais é do que um recurso que possibilita movimentações financeiras de forma automática de fundos que estão parados é, na conta de uma pessoa, que eu consiga fazer essas movimentações sempre para a mesma titularidade. Isso pode ser usado tanto para pessoas naturais quanto para pessoas jurídicas, tá? Então, o porquê que ela surgiu, né? Então, dado toda a evolução natural aqui do ecossistema em relação aos meios de pagamentos, essa é mais uma funcionalidade que veio para ser embarcada aqui para ajudar as instituições aqui em vários casos de uso que a gente pode pensar e trabalhar. Mais à frente aqui dentro da apresentação, só dando um spoiler, haverá aqui alguns exemplos, algumas situações que vão ser passadas aqui detalhadas da melhor forma possível, tá, turma? Então, qual que é o problema que ela vem para solucionar, né? Essa funcionalidade ela é tanto útil para os consumidores individuais quanto para empresas. Então, assim, quando a gente pensa em casos de uso aqui, a gente pode pensar em algumas das possibilidades aqui que estão descritas, mas, como eu disse, vocês podem pensar e aplicar da melhor forma possível. Então, a gente pode pensar aqui na proteção contra o uso desnecessário do cheque especial, né?
investimentos inteligentes de recursos que estão parados em conta. Então, você consegue ali dar mais um passo em relação a como fazer a gestão em cima dos recursos que estão ali dentro da sua conta para uma aplicação, né? E também aqui a gente pode trabalhar com a gestão financeira pessoal, que aqui seria um PFM, né? Um PFN, o PFM e o PFB, né? O business ali, que também você pode trabalhar em cima disso. Quais são as principais funcionalidades que a gente pensou aqui em relação ao desenvolvimento dessa API, né? Então, realização de transferências entre mesma titularidade, com ou sem a presença do usuário, utilizando um único consentimento em datas não parametrizadas, né? Então, assim, você consegue deixar isso setado. Obrigado, Kathleen. Você consegue deixar isso setado para que os recursos possam ser transferidos sem a presença ou com a presença do usuário em datas não parametrizadas ali, sempre a partir de um gatilho pré-estabelecidos, tá? Quem é obrigado a oferecer esse produto? No final, assim, né, dando aqui todo o contexto do ecossistema, a obrigatoriedade ela passa a ser ali para as detentoras de contas oferecer a solução e para as iniciadoras como uma forma opcional aqui na aplicação. Com isso, eu passo aqui a minha parte e a gente pode seguir aí, Fabi. A palavra vai para o Zé. Tá no mudo, Zé? Acho que tá no mudo pelo Teams mesmo. Pronto. Ah, boa. Resolveu? Resolveu. Bom dia. Show. Bom dia. Bom dia, pessoal. Só um minutinho para ajeitar aqui meu setup. Pronto. Passando um pouquinho agora sobre a parte técnica, primeiro vou me apresentar, né? Eu sou o José, trabalho aqui na estrutura da DTO, junto do Wendel, faço parte do GT Serviços ali. E a gente atuou bastante na construção dessa nova API. Vou passar aqui pelos principais pontos da API e o que é possível, o que não é possível fazer, devido à API ela não ser apenas de transferência, né, inteligente, ela é uma API mais abrangente, ela tem outros produtos, né. Então, a gente vai passar aqui no que é possível fazer com a transferência inteligente e o que não é possível fazer, tá? E além disso, trazer alguns pontos comuns que vão funcionar para qualquer produto, como máquina de estado, webhook e assim por diante. Então aqui a gente tem um pequeno roteiro do que a gente vai falar. A gente vai passar primeiro ali pela máquina de estados. Eu vou pedir para a Fabi passar para a próxima página, por favor. Perfeito. Aqui a gente tem o desenho da máquina de estados, né? Vocês podem perceber que ela é bastante semelhante à máquina de estados que a gente tem ali na V3 e na V4 de pagamentos, com exceção do status que tem ali no meio, que é o Revoked. Vou já falar sobre ele, tá? Mas basicamente, na jornada de criação do consentimento, durante a criação, ele vai iniciar, né? A partir do momento que o iniciador faz o post consent, o consentimento cai ali em Awaiting Authorization. Se houverem múltiplas alçadas, esse consentimento ele vai para a pasta de Accepted, né? Após a primeira aprovação, o consentimento vai para a pasta de Accepted. Essa primeira aprovação, ela precisa ocorrer em até 5 minutos, tá? Então, durante a criação do consentimento, quando o usuário é redirecionado para o ambiente autenticado do detentor, né? E ele se autentica, ele tem até 5 minutos para aprovar. Tá? Caso não, esse consentimento já vai para rejeitado. Falando. Beleza. Então ele aprovou, o usuário criou o consentimento, aprovou, foi o primeiro aprovador, aprovou, e esse consentimento está em pasta de accepted agora. Então, esse é o momento em que os outros aprovadores precisam vir e realizar a aprovação deles também. Tá? O prazo máximo para aprovação, como esse produto ele trata de transferências automáticas e imediatas, digamos assim, não tem uma cobrança agendada que seja um limitador
pelo menos do nosso lado, para esse prazo de aprovação. Tá? Então, a política de aprovação de múltiplas alçadas, ela é aberta para o detentor. Tá? O detentor ele tem suas políticas internas de aprovação de múltipla alçada que não são exclusivas do Open Finance. Tá? Então, segue as mesmas regras internas do detentor que já tem. E o iniciador, ele precisa ou ficar realizando polling ou utilizar o mecanismo de webhook que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Bom, mas se não tiver um consentimento de múltipla alçada, como que funciona? A partir do momento que o cliente entrou no ambiente do iniciador e ele foi redirecionado para o detentor, ele autorizou, o detentor percebeu que aquele cliente ele não tem mais de um aprovador necessário para a conta, né? Ele já pula ali de awaiting authorization para authorized, tá? Então, com isso, o consentimento dele já está válido e ele já pode começar a realizar transações dentro do detentor utilizando o consentimento. Tá? Bom, o que é o revoked, né? Após o consentimento já ter sido aprovado e o iniciador já tem ali uma capacidade de ficar realizando transações em nome do cliente, o cliente ele pode a qualquer momento decidir ou revogar esse consentimento. Tá? Como vocês podem ver pelo desenho, só é possível revogar aquilo que já foi aprovado. Tá? Então, a revogação do consentimento, ela passa pelo endpoint de patch que a gente tem dentro da API, assim como a rejeição. Então, vocês vão ver que a API também, ela permite que o iniciador, nessa API, ela permite que o iniciador rejeite também, tá? Caso o iniciador detecte ali, depois que foi aprovado o consentimento, perdão, pessoal. Caso o iniciador perceba antes da aprovação do consentimento que aquela transação é fraudulenta, ele também pode chamar o endpoint de patch e rejeitar esse consentimento pelo lado dele também dentro do detentor, tá? A consumação agora. Falando exclusivamente desse produto de transferências inteligentes, nós temos dois critérios que movem o consentimento para consumido. Tá? O primeiro critério é o expiration date time. Perdão. Durante a criação do consentimento, o iniciador pode informar ao detentor, caso o cliente tenha solicitado ao iniciador, claro, que aquele consentimento ele tem um período máximo de validade, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Assim como ele pode não ter também, tá? Um consentimento ele pode ser válido enquanto não for revogado, por exemplo, tá? Mas falando sobre os critérios de consumação, né, um consentimento ele vai ser consumido quando atingido o expiration date time dele, ou quando um dos campos de limite opcionais que estão ali, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, forem definidos, o atingimento desse valor também vai mover o consentimento para consumido, tá? Acho que sobre a máquina de estados é isso, Fabi, do consentimento pelo menos. Pode ir para a próxima. Perfeito. Aqui a gente tem a máquina de estados do pagamento. Vocês podem observar que a gente não tem o PATC aí, né? Porque da mesma maneira que nós levamos a múltipla alçada na V4 para o consentimento, nós mantivemos o mesmo comportamento aqui na de pagamentos automáticos, né? Nas transferências inteligentes ela segue a mesma máquina. Então, é basicamente a máquina que a gente já tem para pagamentos ali com os status received, pending, scheduled, ACCP, ACPD, ACSC e assim por diante, tá? Então, acho que não tem muito mistério aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre os status da máquina, podem perguntar aí no chat que a gente responde, tá? Próximo, Fabi, por favor. Agora, falando um pouquinho sobre a impossibilidade da edição do consentimento. Segura aí, Fabi, esse slide, não passa não. Quando vocês abrirem a especificação da API, vocês vão perceber que a gente tem um endpoint lá, que ele é o patch, para o consentimento, que ele fala que ele revoga, rejeita ou edita um consentimento. Porém,
essa edição de consentimento, ela não funciona para o produto Sweeping Accounts, tá? Transferências inteligentes. Essa edição, ela tá lá presente na API, mas ela foi pensada exclusivamente para o Pix automático nesse momento, tá? E como o Pix automático está pausado, a gente não tem essa possibilidade nesse primeiro momento de utilizar a edição para esse produto, tá? A gente entende que por se tratar de movimentações instantâneas dentro da conta do usuário, onde não há possibilidade de cancelamento, apenas de contestação, a permitir a edição logo na primeira versão seria um pouco arriscado. Então, o grupo optou por não permitir a edição para esse produto nesse momento e entender o comportamento e, se necessário, né, caso a gente enxergue que tem muitas pessoas sendo prejudicadas na jornada por não possuir essa capacidade de edição, nós trabalhamos para poder permitir ou encontrar mecanismos alternativos para a realização. Entrando agora no webhook, Fabi, por favor. Próximo. Perfeito. Aqui a gente tem aquele mesmo desenho da máquina de estados, mas com algumas considerações em cada um dos estados, né? Nós mantivemos os status finais como os status que serão notificados, né? Que é o consumido, o rejected e o revoked para essa API. E adicionalmente a isso, nós colocamos um evento condicional, condicionante para o disparo de notificações, né? Como o iniciador agora, para esse produto, digamos assim, como esse produto não possui uma cobrança que já está agendada, que pode ser o limitador para a aprovação da múltipla alçada, pode ser muito oneroso, tanto para o iniciador de ficar questionando toda hora se aquele consentimento em partially accepted foi aprovado por todos, e quanto pode ser oneroso para o detentor ficar recebendo esses questionamentos todo o tempo para saber se aquele produto foi aprovado por todos. Então, se aquela transação foi aprovada por todos os aprovadores, né? Então, pensando nisso, os iniciadores que possuírem o webhook, eles vão receber uma notificação do detentor quando esse consentimento que estava em partially accepted tiver ido para authorized. Então, obrigatoriamente, um detentor, quando um consentimento tiver transitado de partially accepted para authorized, o detentor precisa enviar uma notificação de webhook. Quando o consentimento tiver saído de awaiting authorization para authorized, direto, sem passar pelo partially accepted, é facultado ao detentor mandar. Tá? Ele pode escolher mandar ou não, se ele quiser botar uma implementação única do lado dele, que chegou em authorized e ele manda, não tem problema. Tá? Ele pode mandar. Mas, obrigatoriamente, nós estamos pedindo que isso aconteça apenas vindo do partially accepted. Tá bom? Para a próxima, Fabi, por favor. Aqui nós temos os eventos que disparam o webhook na máquina de estados do pagamento. Vocês vão ver que mantém-se, né, o mesmo comportamento lá da V4. A gente não tem alterações nos estados. O grupo entendeu que seriam os mesmos estados, os estados interessados em notificação. Então, mantivemos a mesma estrutura de notificações para o pagamento, tá? Pode ir, Fabi. Falando agora do período de vigência do consentimento de longa duração, né? Como eu falei lá atrás, a gente tem agora para esse produto especificamente, nós temos duas maneiras de torná-lo ele consumido, né? O período de vigência do consentimento, ele se inicia a partir do dia definido no campo Start Date, na criação do consentimento. Vocês abrirem a especificação da API, vocês vão encontrar dentro do Post Recurring Consent um campo chamado Start Date Time. Esse campo Start Date Time ele vai representar a partir de que dia aquele consentimento vai ser válido. Precisa ser o dia atual? Não, não precisa ser o dia atual. Eu quero que essas transferências só possam ser válidas, sei lá, daqui a 30 dias.
começa, eu quero dar esse consentimento para o iniciador, mas esse consentimento só vai poder ser válido daqui a 30 dias, porque eu estou com pouco dinheiro, não posso fazer agora, etc. Mas já estou planejando. Então, eu posso colocar o start date time para daqui a 30 dias no momento da criação, tá? É, Com isso, esse vai ser o início do período de vigência. Como eu já falei, não obrigatoriamente precisa ser o mesmo dia. A única obrigatoriedade que existe é que esse start date time seja menor do que o expiration date time, porque senão não tem como ocorrer uma vigência, né? Se você falar que o start é depois da data de expiração, então simplesmente não tem como criar o consentimento, tem parâmetros incoerentes durante a criação. É, E o expiration date time, como eu já falei, ele representa o fim da vida útil daquele consentimento, que é quando o cliente, no momento da criação, decidiu que aquele consentimento tem que durar 1 ano, 2, 6 meses, 3 meses, etc. E quando atingir essa data, esse consentimento, a gente entende que esse consentimento já cumpriu o papel dele, né? Então ele não vai para revogado, porque não foi isso que aconteceu. Ele cumpriu o papel dele do jeito que o cliente solicitou. Então ele vai para consumido no final. Além disso, a gente também tem os parâmetros limitadores de transferência. O que são esses parâmetros limitadores de transferência? Eles são, como o próprio nome diz, né, eles limitam as quantidades, os valores e etc. que podem ser trafegados dentro desse consentimento, né? Eles são divididos em um limite por período ou por valor. E esse por valor, ele pode ser um valor total acumulado ou por transação, tá? Só deixando um ponto bem claro aqui, não é obrigatório, tá? A definição de algum limite para o produto. Por quê? Porque a gente entende que o arranjo Pix, todas as transferências feitas para esse produto de transferências inteligentes, ele vai estar sujeita ao arranjo Pix. Com isso, o usuário dentro do detentor ele já tem o limite do arranjo definido. Seria um trabalho e uma gestão a mais para o cliente se ele fosse obrigado a ter que definir um limite aí também. Então, talvez criasse alguma fricção na jornada ou na experiência de usabilidade dele que não é interessante para a gente que isso aconteça. Então, com isso, em discussões com o GT de UX, nós entendemos que não devemos obrigar a ter mais de um limite, devemos dar a possibilidade de ter, caso o cliente queira, mas não obrigá-lo a definir mais algum tipo, porque ele já tem o limitador do arranjo, então com isso já é suficiente para ele poder limitar o valor que ele quer transferir, etc., se for esse o caso de uso dele, né? Mas falando um pouco dos limites que a gente tem os limites por período, nós podemos configurar no momento da criação do consentimento. Por exemplo, quantas transferências diárias no máximo a gente quer permitir? Qual o valor máximo dessas transferências diárias? A gente também pode fazer essa configuração de quantidade e de valor máximo que pode ser feito na configuração semanal, mensal ou anual, tá? Então você pode falar que durante um mês você quer permitir apenas 10 transações e essas 10 transações não podem passar de R$ 500, tá? Você pode definir que por uma semana você vai realizar no máximo 2 transações e cada uma dessas transações não pode passar R$ 200. Esses limites, eles são complementares, tá? Então, um limite, ele tem que ser sempre checado contra o outro, tá? Um contra o outro. Então, você vê primeiro, por exemplo, o usuário definiu o limite diário? Não. Ele definiu o limite semanal? Definiu. Então, o limite semanal permite a transação? Permite. Então passa. Ele definiu o limite mensal? Definiu. Não definiu. Não definiu. Ele definiu o limite anual? Não definiu. Então, assim, se o limite que ele definiu, o mensal, permite, ele pode fazer. Tá? Agora, sobre os limites de valor, a gente tem os dois limites de valor, que é o valor total acumulado e o por transação. O valor total acumulado, ele vai estar na API com o nome Total Allowed Amount, tá? Esse campo, ele vai representar o valor máximo que o cliente permitiu para ser trafegado dentro daquele consentimento.
somada a todas as transações que ocorreram dentro daquele consentimento, tá? Então, é responsabilidade do detentor garantir que a próxima transação que vai ocorrer, perdão, só ocorra quando ele já tiver concluído a última e o somatório da última transação com essa próxima transação que chegar não ultrapassa esse limite, tá? É, Se ultrapassar o limite, no momento da chamada do iniciador, esse valor que o iniciador enviou para o detentor ultrapassar esse limite, o detentor vai rejeitar essa chamada. A gente tem um erro específico para isso que admite o valor excedido, tá? O detentor vai rejeitar essa chamada. Com essa rejeição da chamada, ele também não vai informar quanto que sobrou de limite, tá? Isso é bem importante falar. Ele não vai te dizer, ele não vai informar para o iniciador, se você mandar R$ 200 a mais, passa, não, tá? Ele só vai falar limite valor excedido. Então, o iniciador, ele pode informar para o usuário que não é mais possível realizar transações usando aquele consentimento e pedir a criação de um novo, e com isso revogar aquele consentimento na ponta dele e criar um novo consentimento para o cliente. Ou ele pode ir tentando realizar transações até que ele encontre um valor que passa, tá? Nada impede ele de fazer isso, tá? É... Eu acho que é isso. Quando a gente fala por limite por transação, ele funciona mais ou menos como aqueles limitadores semanais que eu informei ali em cima, que a gente pode definir por dias, quantidades que podem ocorrer dentro do período ou um limite por dentro do período. Só que esse aqui, por transação, ele não está olhando um período nenhum. Ele é realmente por transação. Então, independente do período, ele vai checar se a transação está dentro daquele limite. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei um limite de R$ 400 por transação, que é o campo Transaction Limit. Eu coloquei um limite de R$ 400. Estão me ouvindo? Legal. Sim, Eu coloquei um limite de R$ 400 no Transaction Limit. Então, se o iniciador tentar fazer uma transação acima desse valor, o detentor vai retornar um limite valor excedido, porque o valor da transação está acima do valor definido máximo por transação, né? O valor máximo definido por transação é menor do que o valor que o iniciador tentou realizar a transação. Perfeito. Agora que a gente já entrou falando um pouco das transações e dos pagamentos em si, vamos comentar sobre o envio dos sinais de risco na etapa do pagamento. O que é isso, né? Como nós estamos falando aqui de transferências inteligentes que podem ou não ocorrer na presença do usuário, né? Desculpa, É, Zé. Aqui o computador travou. Eu tô na página certa ainda, né? tá Então sim. tá bom, obrigada. É, Quando a gente fala de realização de transferências com ou sem a presença do usuário, e o produto Sweep, um produto transferência inteligente, ele se caracteriza por uma transferência imediata, tem a possibilidade de cancelamento, como eu falei antes, né? Não é nada agendado, é como se fosse um Pix imediato ou coisa assim. O detentor ele precisa se sentir confortável em aprovar essa transação, sabe? Imagina que o iniciador ele tenta fazer uma transação enquanto o cliente dele está dormindo. O detentor, sei lá, ele tem uma janela de criação de pagamentos de meia-noite a 8 da manhã, o iniciador. Aí ele tenta fazer isso de madrugada enquanto o cliente dele está dormindo e o detentor, para se sentir mais confortável aprovando, pode receber algumas informações a mais no momento da criação do pagamento, tá? Nós temos vários indicadores de sinais de risco que se dividem entre sinais na presença do usuário e sinais sem a presença do usuário, tá? São dois objetos separados, cada um com seus campos de preenchimento de acordo com a possibilidade, né? Então, sem a presença do usuário, você tem que informar a última data que ele logou no iniciador, você tem que informar como iniciador, no caso, você precisa informar a última data que ele logou na sua aplicação e você precisaria informar a data de registro da chave Pix dele, caso ele tenha iniciado o pagamento com chave, né? Não tenha sido manual. E caso você esteja realizando na presença do usuário, você precisa mandar
várias informações do dispositivo, do sistema operacional, de geolocalização e todas as informações precisam ser solicitadas para o cliente na aplicação, né? E contanto que ele dê permissão para você recolher essas informações, pode enviar. Vocês vão perceber que algumas informações não são obrigatórias de serem enviadas, mas outras são, tá? Ali dentro dos sinais de risco. Falamos agora do sinal de risco, vamos falar agora sobre consulta de pagamentos usando o Recurring Consent ID. Bom, uma vez que o consentimento está pronto, está setado, está tudo bonitinho, foi aprovado, está autorizado para ser utilizado, e o iniciador passa a realizar essas transações, a partir do momento, digamos assim, que ele acumulasse uma certa quantidade de transações ali, digamos assim, bem, uma quantidade alta de transações para aquele mesmo consentimento, talvez fosse um pouco custoso para ele ficar recuperando informações uma a uma, né? Assim, um pagamento a um pagamento, por exemplo. Ele quer mostrar para o cliente dele um tipo de extrato do que aconteceu ali dentro. Ele teria que buscar Payment ID por Payment ID para poder montar uma visualização e exibir para o cliente. Seria meio complexo seria oneroso, né? Primeiro, quanto maior for essa quantidade de pagamentos, mais chamadas ele teria que fazer no detentor. E para isso, nós criamos para evitar isso, né? Esse grande volume de chamadas para trazer informações únicas de pagamentos únicos, nós criamos um endpoint que ele é um endpoint de pagamento, mas ele tem um parâmetro de filtro, né? O query parameter, que você informa qual o consentimento associado a esses pagamentos. Então, ele vai buscar todos os pagamentos realizados associados a esse consentimento. É um endpoint que a gente tem dentro da API, que é o Get Pix Recurring Payment. Vocês vão perceber que ele está sem nenhum parâmetro no path, né? Ele vai ter parâmetros no query só, de filtro. E além de você poder filtrar por Recurring Consent, tem outros dois parâmetros de filtro também, que é o Start Date e o End Date. Passando esses dois parâmetros, você define uma janela de tempo em que ele vai ter que buscar esses pagamentos. Então, além de você poder fazer uma chamada que traz todos os pagamentos associados ao consentimento, você também pode fazer uma chamada que traz esses pagamentos associados ao consentimento em uma determinada janela de tempo. Tá? Transferências entre matriz e filial com o mesmo radical. Durante a criação do consentimento, nós temos um campo chamado creditors dentro da API. Esse campo, vocês vão perceber que ele é um array. Por que ele é um array? Nessa primeira versão, para poder permitir esse caso de uso de gestão de caixa entre matriz e filial, nós... Opa, vou continuar aqui. Para permitir esse caso de uso entre matriz e filial, é necessário, durante a criação do consentimento, que você informe o CNPJ de todos esses recebedores que vão estar embaixo da sua filial ali, né? Então, por exemplo, você tem a conta da matriz e da empresa matriz, né, que tem o seu CNPJ e ela vai ser o pagador na sua transação. Na hora que você está criando o consentimento, você vai colocar dentro do objeto creditors os CNPJs e os nomes das instituições que você vai querer permitir a transferência entre elas. Tá? Das instituições não, perdão, das empresas, das filiais que você vai querer permitir a transferência entre elas. Cabe ao detentor validar se essa empresa realmente, né, ele vai poder olhar ali pelo radical, se o início ali, os primeiros dígitos antes do 1000 forem iguais, ele vai perceber que é realmente uma empresa de mesma filial. E após isso, né, você cria o consentimento provendo todas essas informações de matrizes e filiais que vão de filiais que vão estar permitindo, que você vai permitir que essa transferência ocorra. E no momento do pagamento, você vai precisar enviar um objetozinho, um document, e esse objeto vai ter o CNPJ da filial que você está tentando mandar.
Por que isso? Porque no momento de criar o consentimento, você informa todos que você vai permitir a transferência. Só que se no momento da liquidação você não informar para qual daqueles que você definiu ali na criação do consentimento você quer mandar, o detentor não tem como adivinhar para qual daqueles que você colocou que ele quer que você está desejando transferir. Então, para isso, a gente cria um objeto document dentro da API e esse objeto, dentro dos endpoints de pagamento da API, no caso, né? E esse objeto vai receber a informação do CPF ou do CNPJ. Né? Independente de ser esse caso de uso, a gente vai ter ali o dado do CPF do recebedor, tá? É, Falando agora da geração do XFAP Interaction ID pelo detentor, semelhante ao que a gente teve ali na V4, né, que a gente precisou adicionar isso por causa da PCM, a gente também vai precisar fazer isso aqui. Essa API já vai nascer com esse comportamento, tá? Que caso o iniciador não informe durante a criação de um consentimento ou qualquer requisição que ele faça dentro do detentor um XFAP Interaction ID, o detentor retorna para ele o XFAP Interaction ID que ele gerar e o iniciador vai ter que acatar esse XFAP Interaction ID enviado pelo detentor, porque em momento de report para PCM, é muito importante que nós tenhamos as duas pontas falando a mesma língua, para a gente poder ter uma visão real dos cenários que estão acontecendo dentro do ecossistema, tá? Além desse cenário onde o iniciador não envia, né, a gente também pode ter cenários onde o detentor não consegue atender. E nesses cenários, caso o detentor não consiga atender, ele também vai precisar gerar um XFAP Interaction ID na resposta dele, de erro que seja, e informar para o iniciador e o iniciador vai ter que acatar. Acho que é isso, pessoal. Falei bastante. Muitíssimo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Sim. Agora não mais. travou, Fabi. Acho que agora foi. Foi. Zé, muitíssimo obrigada pela sua explicação. Tem alguns pontos aqui no chat, a gente vai respondendo. Agora eu queria passar a palavra aqui para o Bresley para contar para a gente como que isso vai se traduzir na jornada do usuário, né? Então, toda essa parte. Legal. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Quem está assistindo também pelo YouTube. Sou Gustavo Bresler, estou representando aqui o GTUX. Falando um pouco da jornada do usuário, requisitos, recomendações e trazendo também aqui algumas ilustrações das telas, a gente começa aqui retomando os casos de uso que o Wendel mencionou no começo, explicou muito bem. As transferências inteligentes, como o mercado chamava anteriormente aqui de account sweeping, é o nome que, transferências inteligentes é o nome que a gente tem aqui no Brasil. Ela vai permitir a transferência automática entre fundos de mesma titularidade. Casos de uso que a gente vê aqui que podem ser incorporados no iniciador são otimização de gerenciamento financeiro, cobertura de contas negativadas, de cheque especial de maneira automática, e investimentos inteligentes e qualquer outra situação que tenha um gatilho que foi ali acordado com o usuário no momento do consentimento na iniciadora. O consentimento ele é pré-estabelecido, com parâmetros de valores e períodos definidos, e acho que esse é um contexto geral aqui para a gente poder tratar como que vai ser essa solicitação da iniciação de pagamento no iniciador. Deve passar para mim, Fabi, por gentileza. Opa, passou mais. Legal. Então, agora no momento do iniciador, o momento da solicitação, da iniciação de transação de pagamento, a gente começa com alguns requisitos. O usuário, nesse caso, ele sempre precisa ser informado sobre as situações e os casos de uso em que os fundos dele vão ser movimentados de uma conta para outra. E nos casos de uso em que o usuário não esteja presente, como foi comentado pelo José, que existem ali informações diferentes que são enviadas nesse caso do usuário estar presente ou não estar presente, a instituição ela sempre vai precisar deixar claro para o usuário que podem acontecer movimentações de acordo com aqueles gatilhos e parâmetros definidos pelo usuário, mas quando ele não esteja presente também.
O usuário ele sempre deve ser informado que apenas as contas de mesma titularidade podem ser definidas como contas de destino, como contas recebedoras. Como foi colocado agora, as contas recebedoras sempre precisam ter o mesmo CPF ou a mesma raiz do CNPJ para pessoas jurídicas. E o momento de definição dessas informações fica na iniciadora, pode ser definido antes ou depois do consentimento, e a possibilidade de utilização aqui de chave Pix, inserção manual e do INIC também. Puder passar para o próximo, Fábio, por gentileza. Obrigado. Deve ser disponibilizada sempre a opção para o usuário, se ele deseja estabelecer limites máximos por transação ou por período diário, semanal, mensal, anual. E os limites eles podem ser definidos tanto em valor como em número de transações, e o usuário também sempre pode definir mais de um limite periódico, transacional ali, ao mesmo tempo, que sejam complementares. Por exemplo, um limite diário de R$100, um limite mensal de R$1.000, podem ser utilizados ali pelo usuário ao mesmo tempo. Essa opção sempre deve ser dada ao usuário. Você quer definir limites transacionais, limites por transação, limites periódicos, e ele pode optar por definir esses limites ou não. Ele sempre deve ser informado também que, além desses limites estabelecidos por ele no momento do consentimento ali no iniciador, ele também vai estar sujeito aos limites transacionais da conta dele. No caso aqui, dos limites PIX, que ele vai ter ali junto com a instituição detentora de conta dele também. Eles são prevalecentes aos limites estabelecidos aqui para o consentimento. O prazo de autorização pode ser por tempo indeterminado ou indeterminado. No caso do indeterminado, ele fica valendo até que seja encerrado pelo usuário aquele consentimento, aquela autorização. E a validade do consentimento sempre deve ser a mesma do prazo da autorização, ou caso ele defina ali limites pelo número de transações, que vai ser o caso da última transação ali definida pelo usuário. O cliente também sempre deve ser informado sobre a instituição iniciadora que vai ser responsável por aquela transação. Todo esse processo aqui podem ocorrer parcerias, de acordo com a resolução conjunta número 1, e essas parcerias precisam sempre definir ali quem que vai ser o iniciador que vai estar fazendo aquela transação. O cliente também deve ser informado que a transação ou as transações futuras dele vão estar sujeitas à disponibilidade de saldo no momento da efetivação e da liquidação. Dentro do iniciador, existem informações mínimas que sempre precisam ser exibidas para o usuário. Por exemplo, todas aqui, né? A forma de pagamento precisa sempre estar definida e descrita para o usuário, no caso, por exemplo, o Pix. A descrição da recorrência, né? Qual que é a descrição dessa autorização aqui que está sendo dada para o usuário. Essa informação vai ser enviada pelo campo Additional Information da API. E aqui pode ser, por exemplo, uma gestão financeira automatizada, né? Algo que o usuário consiga visualizar ali na sua área de gestão e identificar qual que é o objetivo daquela autorização, daquele consentimento. A iniciadora também deve descrever os gatilhos das transferências. Então, qualquer tipo de transferência automática, transferência programada, precisa estar descrita para o usuário a maneira que ela vai acontecer. Por exemplo, caso suas contas recebedoras estejam negativadas, serão enviadas valores dentro do seu saldo de outras contas para poder cobrir aquela conta negativada. Ou as informações aqui, seus valores vão ser enviados para essa aplicação automática no final do dia. Então, esses gatilhos sempre precisam estar descritos para o usuário com clareza, com transparência, para que ele saiba exatamente quando que os fundos dele vão ser movimentados de forma automática.
o valor previsto dos pagamentos, caso esse valor seja fixo, a data de início do consentimento, quando que ele começa, como o José comentou, ela não precisa ser imediata a partir do momento do consentimento, mas ela precisa estar sempre descrita para o usuário. O prazo de autorização, mesmo que ele seja indeterminado, precisa estar descrito para o usuário, ou a quantidade de parcelas, ali, né, a quantidade de transações, caso elas sejam determinadas ali nos limites estabelecidos pelo usuário. Os limites transacionais precisam ali também ser exibidos para o usuário e o valor da tarifa do serviço de iniciação de transação de pagamento, sempre que houver. Agora a gente parte para o momento dentro da detentora de conta. Logo após a autenticação, a detentora vai exibir ali a tela de confirmação da autorização do pagamento e ela também tem informações mínimas que precisam ser apresentadas. A forma de pagamento, por exemplo, o Pix, a descrição da recorrência, como foi comentado, as informações do recebedor, no caso aqui, nome e CPF ou CNPJ. Quando a gente está falando de arranjo Pix aqui, CPF sempre mascarado, tá? O número da conta de origem, o valor previsto dos pagamentos, caso ele seja fixo, a data de início do consentimento, o prazo de autorização, mesmo que ele seja indeterminado, ou a quantidade de parcelas, caso elas sejam ali um limite estabelecido pelo usuário, os limites transacionais, o valor da tarifa de iniciação de transação de pagamento, quando houver, e a gente coloca aqui também o número da autorização, para que o usuário tenha um número de identificação daquela autorização, daquele consentimento. Acho que tem alguém aí com a voz aberta. Esse número da autorização, ele é sempre o número final do Consent ID. O número final do Consent ID, quando a gente tira ali o prefixo URN, instituição, Tem aquele número que vem logo depois, esse é o número do consentimento, é o número da autorização que precisa ser estabelecido para o usuário. Para caso ele precise fazer algum suporte posteriormente, ele tem ali a identificação daquela autorização, daquele consentimento também, tanto com a instituição iniciadora quanto com a instituição detentora. Dentro desse ambiente aqui de confirmação da autorização do consentimento, existem os requisitos e recomendações. Então, como requisito, o parâmetro do consentimento que foi configurado pelo usuário, aqueles limites transacionais, limites por período ou por transação, eles não devem ser abertos para edição nesse momento da detentora. Apenas confirmação ou cancelamento. Alteração sempre no iniciador. E como recomendação aqui, como existem esses limites que podem ser complementados, né, os limites do consentimento e os limites transacionais da conta do usuário, é extremamente recomendado que as detentoras exibam os limites transacionais que aquele usuário tem com aquela instituição para aquela conta. Então, por exemplo, seu limite Pix aqui diário para essa conta, ele é de X, R$ 1.000 agora por dia, R$ 200 no período da noite. Então, todos esses limites que o usuário tiver naquela instituição para aquela conta para contas de mesma titularidade, né, eventualmente é um beneficiário cadastrado, que pode ter um limite diferenciado ali já também, ele precisa estar aqui. Ele precisa não, é uma recomendação que ele esteja sempre exibido ali no momento do consentimento para o usuário ter essa informação ali descrita. Principalmente quando a gente está falando aqui de um valor fixo, e esse valor fixo pode ou não ser maior do que aquele limite que o usuário já tem. Caso ele seja maior, é importante dar esse destaque também. Tudo isso é uma recomendação também para as detentoras. Informar o cliente que a transação vai estar sempre sujeita à disponibilidade de saldo no momento da efetivação e o nome e CPF do cliente que iniciou a jornada pode ser apresentado no momento da confirmação do consentimento também. Aqui, quando a gente está falando de PJ, em que a gente costuma ter um aprovador e um operador, o operador, se ele está iniciando a transação, é recomendado que o nome e CPF dele ali de login naquela detentora sejam exibidos ali também no momento da confirmação. Aqui a gente traz alguns exemplos de ilustrações de tela, de como poderia ser essa tela de confirmação dentro da detentora. Então aqui a gente tem o Banco Smart,
como um exemplo fictício de um iniciador, ele precisa da sua autorização para realizar transferências inteligentes da sua conta de acordo com as regras abaixo. E aqui descritas todas as regras da autorização. Então, as transferências serão autorizadas apenas para contas de mesma titularidade. O titular é a Maria da Silva, CPF XYZ. Nesse caso, ela está na própria conta dela, então não precisa ver o CPF mascarado, ela já sabe qual que é a conta dela, que ela está logada ali, não é uma informação que está sendo enviada para terceiros. A gente tem aqui a conta de origem, no banco Credit Conta, a conta de número X, a descrição da autorização, né, como, por exemplo, gestão financeira automatizada, tipo de transação PIX, limites transacionais, aqui num caso de limite indeterminado, sem limite de transferências, né, não tem um limite ali imposto pelo usuário por transação, por período, tem a data de início e a data de expiração. E também descrito sempre o iniciador daquelas transferências, no caso aqui o Banco Smart, e o ID da autorização, que é aquela parte final do Consent ID. Na segunda tela aqui a gente tem um exemplo de PJ, tá? O que muda aqui? Ou outros exemplos que a gente pode dar também. Então, a gente tem aqui o titular da empresa com a raiz do CNPJ, a empresa titular, né, com a raiz do CNPJ. A gente pode ter aqui, por exemplo, como foi definido os limites por transação. Então, um limite por transação, um limite diário, um limite mensal e um exemplo aqui também de prazo de autorização indeterminado. Então, até que o usuário decida encerrar aquela transação. Isso aqui, a maneira como isso é descrito, sempre a cargo de cada instituição, do seu tom de voz, da maneira como ela comunica com o seu usuário, mas sempre com essa transparência, explicando para o usuário todos esses requisitos aqui, as regras da autorização. Solicitante, nesse caso aqui, CPF mascarado, quem foi o operador, e o iniciador também, e o ID da autorização. Após o usuário aqui autorizar a autorização aqui de consentimento, ele é enviado de volta para a instituição iniciadora, e a gente tem aqui também alguns requisitos que são exibidos para o usuário no momento de retorno. Então, o usuário ele sempre vai ser recebido com um comprovante. Esse comprovante ele precisa ter, no mínimo, o valor do pagamento, a forma do pagamento, as informações referentes ao recebedor e o pagador daquela transação, a data dos pagamentos, caso elas já sejam aqui definidas, periodicidade das transações, no caso de pagamentos sucessivos, que é o nosso caso aqui, isso é uma questão mais geral aqui do guia também, né, que contempla outras formas de pagamento, o prazo do consentimento, os limites transacionais, o número da autorização, aquela parte final do Consent ID, caso exista alguma tarifa ali pelo iniciador sendo cobrada para cada transação também sendo exibida, e qualquer outro tipo de informação mínima que seja requerido pelo arranjo de pagamento vigente, né? O arranjo de pagamento que foi definido pelo usuário, qualquer outra informação mínima do Pix ou qualquer tipo de arranjo que possa vir a ser incluído no futuro. O cliente também sempre precisa ser informado que a qualquer momento ele pode cancelar, encerrar essa autorização, tanto no iniciador quanto na detentora. Ele pode alterar os limites transacionais que ele colocou, que ele estabeleceu ali para aquela autorização no iniciador e na detentora, e ele pode alterar as contas recebedoras no iniciador. Ele pode também, caso seja disponível pelo iniciador, uma gestão de notificações, né? Puxa, eu quero sempre ser notificado quando a minha conta, quando uma movimentação for feita, ou quando minha conta ficar no negativo, qualquer tipo de notificação que seja provida ali opcionalmente pelo iniciador, o usuário também pode alterar o recebimento dessas notificações ali no próprio iniciador. Essa comunicação sempre é feita da parte do iniciador. E aí a gente vai aqui para a parte de gestão, a área de gestão de pagamentos dentro do ambiente Open Finance de cada instituição. Aqui a gente contempla requisitos e recomendações tanto para iniciadores quanto para detentores de conta.
a detentora de conta e o iniciador sempre vão disponibilizar para o usuário as funcionalidades de consulta ao histórico de todos os consentimentos. Então, todas as autorizações que aquele usuário já fez ao longo do seu período de relacionamento com aquela instituição, estejam elas ativas, pendentes, por exemplo, ali está dependendo de uma múltipla alçada, né? Que elas já tenham sido expiradas ou já tenham sido encerradas, ela precisa estar exibida ali para o usuário poder conferir todo esse histórico, com a data de autorização, com a data de expiração do cancelamento quando já existir. E as instituições também, tanto o iniciador quanto a detentora, devem mostrar o status sempre atualizado, precisa sempre estar sincronizado. A informação que o usuário vê no iniciador é a mesma informação que o usuário precisa ver na detentora de conta. As instituições também devem disponibilizar o histórico das movimentações. Então, o histórico dos consentimentos ou autorizações, como a gente recomenda aqui dizer para o usuário, e o histórico de todas as transações, transferências que foram efetuadas ali dentro daquele consentimento, daquela autorização também. Tanto para os consentimentos que estão ativos, quanto para aqueles que já foram finalizados. O iniciador também ele sempre deve dispor dessa área de gestão de contas recebedoras. Como foi colocado aqui pelo José, a trava para iniciação de transferências inteligentes é o CPF ou a raiz do CNPJ, toda essa parte de gestão das contas recebedoras fica a cargo do iniciador e ele sempre deve prover essa área de gestão para o usuário após o consentimento também. Então, toda essa parte de gestão de pagamento, ele pode ali incluir uma nova conta, alterar as contas que ele já tem ali, excluir alguma conta que ele já colocou e que vão ser as contas que vão estar disponíveis para aquele consentimento ali como recebedoras de transações sempre de mesma titularidade. E nos casos de contratos de parcerias, é sempre importante garantir que o usuário tenha acesso à sua área de gestão. Essa área de gestão é sempre responsabilidade do iniciador e o usuário sempre precisa saber que aquele é um ambiente do iniciador. Como recomendações aqui para a parte de gestão, a gente recomenda fortemente que, dado todas essas possibilidades que o usuário tem de gestão, que existam ali funcionalidades para ajudar ele na parte. Então, funcionalidade de pesquisa, que ele consiga pesquisar autorizações, transações, funcionalidades de classificação, filtros ali. Puxa, eu tenho dentro da minha parte de gestão, agendamentos recorrentes, tenho transferências inteligentes, futuramente aqui vai ter Pix automático também, então caso o usuário consiga filtrar essas informações é sempre interessante. O iniciador também pode permitir que ele crie um apelido para cada uma das suas contas. Então, puxa, essa é a minha conta de recebimento. Essa é uma conta que tem uma aplicação automática, por exemplo, então eu estou destinando ela como uma poupança para uma viagem, para um objetivo que eu tenho aqui também. Então, sempre interessante, é uma recomendação que o iniciador permita que o usuário possa ali dar um apelido para cada tipo de conta para facilitar essa gestão. E a área do iniciador também pode incluir toda essa parte de gestão de notificações por consentimento, sempre que disponível pelo iniciador. A parte de notificações fica sempre a critério de cada instituição tem um tipo de mensageria diferente e quando tiver ali, permitir essa gestão de notificações também para o usuário, para que ele possa definir quando que ele quer ser informado por um push notification, por um SMS, e-mail, a maneira que ele preferir ali que seja ofertada para ele. Sempre temos aqui informações mínimas que precisam estar descritas para o usuário. Então, novamente, forma de pagamento, por exemplo, Pix, a descrição da recorrência, os gatilhos de transferências aqui no ambiente do iniciador, que tem o registro desses gatilhos. É sempre importante deixar eles descritos, transparentes para o usuário, quando que os seus fundos vão ser movimentados ali de forma programática, as informações do recebedor, nome, CPF ou CNPJ, conta de origem,
a data de início daquele consentimento, o prazo de autorização, mesmo que ele seja indeterminado, ou a quantidade de parcelas, no caso de ter um limite ali de transações também, informações referentes às contas recebedoras no ambiente do iniciador, limites transacionais que foram estabelecidos ali, mesmo quando o limite não exista, ser explicitado para o usuário que aquela autorização não tem um limite estabelecido, e o valor de uma possível tarifa sempre que ela existir. Na parte aqui de revogação e alteração dos consentimentos, então o usuário sempre vai poder revogar aquele consentimento, vai poder encerrar aquela autorização que ele deu para uma transferência inteligente, tanto no ambiente do iniciador quanto no ambiente da detentora de conta. E com relação à alteração, como o José comentou aqui, hoje não é possível efetuar um patch, né, uma alteração direto ali em um consentimento. Então, caso o usuário deseje alterar qualquer um dos parâmetros daquele consentimento que foram autorizados na detentora de conta, é necessário que seja feito um novo consentimento e o iniciador pode tratar isso com o usuário ali também no momento ofertando para ele algum tipo de alteração facilitada, pré-populada ali, mas sempre vai ser necessário criar um novo consentimento para aquela autorização, uma nova confirmação também na detentora de conta. E caso o usuário altere qualquer um dos parâmetros que são definidos apenas no iniciador, por exemplo, quero incluir um novo gatilho, quero incluir aqui uma nova forma que aquela transação pode ser programada, quero alterar as contas recebedoras. Essas informações que são definidas apenas no ambiente do iniciador e que não fazem parte ali das regras, né, do consentimento que foram aprovadas na detentora de conta, elas não. Paramos de te ouvir, Desler. Oi, oi. Voltei, pessoal. Boa. Desconectou e Foi. conectou de novo aqui, obrigado. Então, todos esses parâmetros ali, que não são aqueles que estão exibidos nas regras de autorização da detentora de conta, que são apenas definidos no iniciador, eles não necessitam criar um novo consentimento. Então, o usuário pode alterar os seus gatilhos e pode alterar as suas contas recebedoras ali direto no iniciador. Legal. E aqui a gente traz algumas ilustrações de exemplo de como poderia ser feita essa gestão de pagamentos no ambiente do iniciador e no ambiente da detentora. Então, aqui é um possível ambiente de gestão Open Finance, em que o usuário vai ter os seus compartilhamentos, os seus pagamentos que já foram feitos ali através de iniciação de pagamento e autorizações de pagamentos aqui no caso de pagamentos sucessivos, né, persistentes aqui, e a possibilidade de criar um novo consentimento. Dentro dessa parte de autorizações de pagamentos, aqui os filtros que a gente coloca como sugeridos para as instituições, então que o usuário possa filtrar ali por autorizações ativas, pendentes, expiradas, finalizadas, por tipo de autorização, então autorização de agendamento, autorização de transferências inteligentes, futuramente autorizações de Pix automático, que ele possa ver ali quais estão ativas, pendentes, com dados iniciais, e ele clicando naquela autorização no ambiente da detentora de conta que a gente vê o nome do iniciador, que foi responsável por aquela autorização, que solicitou aquela iniciação, e com as informações mínimas aqui que a gente comentou. Então, aqui nesse exemplo, num caso de gestão financeira automatizada, pessoa física, sem um limite de transferências, limites transacionais, com as datas de início e de expiração, o iniciador é definido, o ID da autorização definido, sempre a possibilidade de encerrar aquela autorização, e aqui uma recomendação também de que o usuário pode gerenciar as contas recebedoras daquela autorização no iniciador que ele fez aquela solicitação.
E do outro lado, aqui no próprio iniciador também, as mesmas coisas, diferença aqui que a gente está mostrando o detentor de conta em que foi feita aquela autorização, do iniciador também a descrição dos gatilhos que foram definidos ali para movimentações automáticas, então garantir saldo em casos de lançamentos futuros, o usuário quer garantir que ele sempre tenha saldo naquela conta, no caso de lançamentos futuros. Cobertura de contas negativadas nas contas recebedoras. Manter recursos em conta com maior rendimento automático, que tem aplicação automática. Quanto mais detalhes for passado para o usuário com relação a esse gatilho, mais transparente for para o usuário, é a intenção aqui de que ele sempre tenha muita clareza quando que os seus recursos vão ser movimentados quando ele não esteja presente. É muito importante que isso sempre esteja claro e transparente para o usuário. Tipos de transação, os limites ali definidos, a possibilidade dele gerenciar as contas recebedoras também para aquela autorização e a possibilidade sempre dele encerrar aquela autorização. Que fique sempre claro para o usuário que ele pode ali também incluir novas contas, excluir, encerrar as transações, encerrar a autorização a qualquer momento e que tem a possibilidade também dele ver não só o histórico das autorizações e dentro de cada autorização ali também que ele possa ver o histórico das transações que foram feitas para cada autorização. Então aqui na última tela a gente vê aqui um extrato de todas as transações que foram feitas para aquele usuário dentro daquela autorização também. Legal, pessoal? Aqui algumas observações adicionais e José, Wendel, Fabi também, se quiserem complementar com relação aqui um pouco mais técnico, mas a gente tem aquelas validações e casos de erro que são definidos pelo usuário, que são definidos na detentora de conta logo após a autorização do usuário. Então, todos aqueles rejection reason e aquelas validações que acontecem entre o momento da autorização, logo após a autenticação, logo após a autenticação do usuário na detentora de conta e antes de ser exibida ali a tela de autorização. Algumas dessas tratativas já são feitas hoje de forma automática. Então, os consentimentos de longa duração, no caso aqui persistentes das transferências inteligentes, eles não têm essa característica de saldo insuficiente e valor acima do limite. Então, eles podem ser sempre permitidos, não vão passar por esse tipo de validação e o usuário pode ali, até o momento da transação, completar o saldo dele, ele pode fazer uma alteração dos limites transacionais da conta dele também, então eles são indiferentes a esse tipo de consentimento. Limite do período ou valor excedido. Então, quando a transação é negada, né, aqui já no momento do pagamento, quando a transação é negada porque ultrapassou o limite para um usuário específico, ela sempre vai estar ali descrita também. E limite por período de quantidade, né? A quantidade de transações foi excedida, que é o erro quando o usuário ele estabelece um limite pela quantidade de transações, por exemplo, uma transação por dia, e aí ele vai, ou para a autorização toda ali, né? Ele tem 10 transações, então esse é o erro ali que é exibido para o usuário. E com relação ao temporizador, que também é descrito no guia de UX hoje, o temporizador ele não vai ser aplicado nas transferências inteligentes. Qualquer transação ali que tenha uma suspeita de fraude vai ser rejeitada imediatamente na detentora, mesmo que sejam entre contas de mesma titularidade, e está previsto aqui um manual de tempos, a publicação aqui para janeiro também. Não sei se o José também quiser complementar alguma coisa aqui, mas de toda a parte de UX, é isso que a gente tem, os requisitos, recomendações e algumas ilustrações aqui com sugestões de jornada. Obrigado. Bradley, muitíssimo obrigada, Wendel. Não sei se você quer complementar aqui. Não, era isso, agradecer. Eu acho que o Bresler conseguiu sintetizar esses pontos aí relacionados ali a alguns casos do rejection reason e parte de temporização.
que a gente passou ali, mas ele trouxe bem. Obrigado. Boa. Obrigado. Obrigada, Breza. Pessoal, e agora a gente vai para a parte de como tudo isso vai ser testado, como vão ser a parte de testes e certificação. Aí depois a gente vai entrar ali numa parte de o que é esperado das instituições nesse meio tempo, tá? Então, vou passar a palavra aqui agora para o Christian. Então, Christian, bom dia, muito obrigada. Fica à vontade. Opa, obrigado, Fabi. Bom dia, pessoal. Então, me apresentar aqui, pessoal. Me chamo Christian, trabalho na Revision aqui. A gente trabalha junto também a estrutura inicial aqui para poder fornecer motor de conformidade funcional aqui, então os testes funcionais, né? Aqui especificamente para pagamentos automáticos, a gente vai falar basicamente uma estrutura ali, na mesma estrutura que a gente falou no último workshop. Então, vou passar aqui rapidamente, né, sobre qual que é o plano de teste. Aqui no caso é mais simples também do que a gente estava falando da V4, que eram três, aqui é só um. Depois eu vou pegar a tela da Fabi aqui rapidinho, vou mostrar o release notes e a gente vai passar pelos testes, né? A ideia é hoje a gente gastar mais tempo falando de fato sobre os cenários, falando sobre os testes, mas, de novo, o Zé e o Wendel e o Gustavo também facilitaram muito o trabalho aqui falando sobre as especificações, porque, no final das contas, o que a gente faz dentro do motor é só refletir as especificações em cenários práticos ali, né? Para ver se todo mundo teve o mesmo entendimento, conseguir pegar feedback das especificações e tudo mais, né? Então, especificamente aqui para a V1, né, de pagamentos automáticos, a gente vamos ter, né, 17 testes. Esses testes, como o pessoal comentou, a gente, apesar da API de pagamentos automáticos, a gente ter lá Pix automático, já ter VRP lá na estrutura dentro do consentimento, a gente vai estar testando só sweeping accounts. A estrutura base da API, né? Então, por exemplo, a estrutura de consentimento ela é unificada para VRP, sweeping accounts, Pix automático. Então, a gente vai testar essa estrutura de consentimento. Vai testar o Sweeping Accounts e vai testar o Webhook. Então, a gente não vai ter testes relativos a Pix automático, VRP, porque essas são features que vão ser deployadas no ecossistema depois, né? Vão ser colocadas no ecossistema depois. Sobre planos de teste, a gente tem um plano de teste que é obrigatório para todas as detentoras, né? Que esse é o Payments Test Plan V4. Ele é basicamente esse plano, ele vai ter esses 17 módulos. Eu vou mostrar depois ele também. A gente vai subir ele hoje, ele ainda não está no motor, mas hoje até o final do dia a gente vai subir com os primeiros cenários. Vou falar um pouquinho aqui também de quais as datas e quais cenários vão ser soltos em cada momento. Esse plano vai ter os 17 testes, então diferente da V4, que a gente tem 3 planos, aqui a gente tem um plano único, né? E aí na V4 a gente tem um plano para QRDN, um plano o padrão e um plano para time zone. Aqui a gente não tem esses testes, então a gente tem um plano único ali. E aí os módulos, a gente tem módulos de múltiplas alçadas, né? Então, como o Gustavo comentou, né, a temporização não vai estar agora, então a gente não tem testes para isso. A gente tem os testes de múltiplas alçadas, que é aquela mesma questão que a gente tem em todos os testes lá, né? Se a gente passar o CPF na configuração, você vai executar o teste. Se você não passar o CPF na configuração, ele vai ter skipped. Então, ele é obrigatório só para as instituições que suportam múltiplas alçadas. Então, vou pegar a tela aqui rapidinho, Fabi. Fica à vontade, Cris, pode puxar aí. Legal. Então, pessoal, coloquei aqui no chat também já o link para o release notes aqui de pagamentos automáticos. Não vou repetir o que a gente comentou no último workshop, mas a mesma estrutura é mantida, né? Aqui no release notes a gente vai manter as datas principais de release aqui. E aí, se a gente quiser acompanhar, para quem quiser acompanhar mais de perto todas as alterações que estão sendo feitas no motor, dentro dos issues aqui a gente tem a descrição, a discussão de tudo, né? E aí aqui também a gente vai colocar depois a seção de breaking changes. Então, quem quiser consultar quais que foram as últimas alterações feitas ali, vai estar disponível aqui também, assim que a gente soltar os testes, a gente vai adicionar isso também. Aqui a gente tem a planilha com todos os cenários de testes. Eu vou passar para a planilha aqui. Na planilha a gente tem duas abas, né? Então a gente vai ter duas entregas para o motor de pagamentos automáticos. A gente tem uma dia 8, que é hoje. Então hoje a gente vai soltar 3 testes. E a Fabi depois vai comentar um pouquinho sobre os marcos relativos a esses testes. E no dia 22 a gente vai soltar o restante dos testes, né? Então, totalizando 17, a gente solta 3 hoje e 14 no dia 22. Sobre os cenários em si. A gente sabe que existe, assim, muitos dos testes, né? Existem a dependência do Gate UX que está sendo finalizado. E aí também a gente entende que existe uma estrutura de desenvolvimento dos participantes, né? Então, esse primeiro marco, ele basicamente, os testes são relativos à camada de consentimento. E assim, a gente tem, digamos assim, né, dos 3 testes, 2 deles não envolvem o redirecionamento do usuário, então não tem a dependência nem da jornada ali, da jornada de telas, etc, né? Então, os cenários que a gente vai fazer o release hoje, né? O primeiro
é esse que a gente chamou de Sweeping Accounts Consent Score. Sempre que a gente tem um teste core, geralmente é um teste padrão, um caminho feliz ali, né? Então, aqui basicamente é criar um consentimento e poder ser autorizado, né? Então, a gente vai chamar o Post Recurring Consent, espera um 201, redireciona o usuário. Quando o usuário voltar, a gente faz um GET no Recurring Consent e vê se foi autorizado. Então, esse primeiro cenário aqui é um cenário padrão, envolve o redirecionamento do usuário, né? Mas é só criar o consentimento, redireciono, verifico se foi autorizado e pronto, né? Nenhuma outra validação nesse sentido. Esses outros dois módulos, eles são também só da camada de consentimento, quando eu comentei. Esse primeiro aqui, que é o Sweeping Accounts Invalid Creditor, é basicamente, como o pessoal comentou aqui, né? O Sweeping Accounts ele é uma modalidade para ser feita entre contas de mesma titularidade. Então, o que a gente faz aqui é basicamente tentar criar um consentimento com um creditor aleatório, digamos assim, né? E aí esse creditor aleatório vai estar diferindo do que é o logged user, vai estar diferindo do que o usuário que está logado na instituição, ali na detentora. Então, a gente espera um erro síncrono aqui no post consent. E aí o último cenário que vai ser, a gente vai fazer o deploy hoje, é o rejected consent, que é basicamente a rejeição do consentimento antes do redirecionamento, né? Então, imaginando ali que o usuário quis ser redirecionado, naquele momento ele fechou o app ou desistiu ou qualquer coisa. Então, a possibilidade, através do endpoint de patch, de fazer a rejeição do consentimento, né? Então, eu crio um consentimento, dou um get depois, verifico que tem await authorization, não vou redirecionar o usuário, eu chamo um patch do recurring consent ID, e aí depois eu dou um get, e aí verifico se foi rejected. Então, crio o consentimento, não redireciono, chamo um patch, verifico se foi rejeitado, né? Então, esses três cenários aqui, o Marco A, né, a Fabi vai falar daqui a pouco, mas eles estão relativos a esses três cenários que vão ser feito o deploy hoje. Dois desses, né, não envolvem o redirecionamento do usuário e todos eles só testam a camada de consentimento, né? Então, para quem está desenvolvendo, imagino que todo mundo vai começar pela camada de consentimento. Assim que você tiver a camada de consentimento já desenvolvida na instituição, você já consegue executar esses testes, né? Não precisa desenvolver todos os endpoints, por exemplo, para conseguir testar aqui. Então, foi um dos direcionais também para a gente escolher esses testes para soltar primeiro. Então, feito aqui no dia 8 esse release, no dia 22 a gente vai soltar os outros 14 testes. Um ponto diferente aqui dos outros planos que a gente tem é que a gente testa, né, a API de pagamentos com o creditor sempre registrado lá no Pixtester, né? Porque a gente vai ter que fazer essa solicitação de pagamento e a detentora vai ter que chamar o Pixtester para fazer. Então, é importante que o creditor esteja registrado dentro do Pixtester. E aí aqui tem um problema, porque a gente tem um creditor padrão que a gente usava, só que esse creditor padrão não está registrado como usuário logado nas detentoras, né? Então, a gente possibilitou tem duas possibilidades aqui para ser feitos os testes. Uma se você colocar um logged user, esse logged user vai ser enviado no creditor também. Porque, de novo, né? E aí a mesma coisa para business entity aqui, né? Para PJ. Sempre que eu mandar esse logged user, eu vou replicar ele dentro do creditor ali. Então, se você quer usar um usuário logado da sua instituição, você passa esse campo na configuração e ele vai ser replicado no creditor. Se você não enviar, a gente vai mandar o usuário que a gente já tem registrado no Pixtester como logged user também. E aí o trabalho, no caso da detentora, vai ser registrar esse CPF, que é o CPF padrão para todos os testes. A gente vai colocar também ali na descrição do teste qual que é esse CPF. Ele vai ter que estar registrado no ambiente da detentora, né? Porque senão eu vou redirecionar um usuário que não tem conta. Então, duas opções aqui, né? A primeira, você passa um CPF dentro da configuração e a gente replica isso para o creditor. Segunda, você não passa um CPF na configuração e a gente replica o creditor, o nosso creditor, né, que está registrado no Pixtester dentro do logged user. E aí fica a cargo da detentora ter o registro desse CPF no ambiente sandbox ali para conseguir executar os testes, né? Então, acho que essa é uma das diferenças em técnicas com relação à execução dos testes que vai ser necessário. Mas, fora isso, é basicamente testes padrões aqui. E aí, seguindo para os demais cenários, de novo, a gente vai repetir bastante coisa do que o Zé comentou aqui quando ele falou das especificações. A primeira, né, Revoked Consent. Então, dentro da API da V1 aqui, né, a gente tem esse status de Revoked, que é diferente da API de pagamentos padrão, porque se eu chamava um patch, ela ia para Consumed, né? E aqui o Consumed é só de fato se eu atingir o amount total ali que eu setei como limite inicial, né? Então, aqui eu chamo o post consent, redireciono o usuário, faço um patch, verifico se está revoked, tento fazer um pagamento e espero que esteja negado esse pagamento, né? Então, crio o consentimento, redireciono o usuário, deleto o consentimento, vejo se está em revoked, tento fazer um pagamento em sucesso. Então, o cenário aqui para a gente testar esse novo status ali da máquina de estado
Segundo ponto de múltiplas alçadas, né? Então, esse teste de múltiplas alçadas foi o que eu comentei. A gente vai ter um campo, como a gente tem assim, em todos os planos, né? Que é esse CPF, CNPJ, Payment Consent for Multiple Consent Test. Se você informar esse campo na configuração, ele vai executar esse teste com esse CPF. Se você não informar esse campo na configuração, ele vai dar skipped no teste, né? Então, esse teste aqui é obrigatório para quem suporta múltiplas alçadas. O que ele vai criar basicamente é chamar um post consents, redireciona o usuário, dá um get, vê se está em partially accepted, né? Então isso aqui já foi introduzido inclusive na V4 lá também. Então ele verifica esse partially accepted. E aí ele vai começar a fazer um pull, tenta fazer um pagamento, né? Então esse pagamento eu só posso ser realizado o pagamento se tiver em authorized. Espera um 422 com consentimento inválido. Porque eu já botei o authorization code nesse caso, né, já que ele já foi redirecionado, então é uma trava na questão, na camada de negócios ali, atrelada ao status de consentimento. Então, mesmo tendo authorization code, mesmo pegando token, eu vou fazer uma chamada, espero um 422, e aí depois a gente começa a fazer um get para verificar o estado do consentimento, até esse consentimento ser autorizado, né? Então, nesse momento, a gente vai começar a fazer o get, é esperado que a detentora autorize o consentimento, né? Então, segundo o autorizador, falsa autorização, isso vai para o authorized. Quando for para Authorize, a gente vai fazer um pagamento e espera um 201. A gente não vai checar o estado do pagamento, mas eu espero um 201 essa segunda chamada do pagamento com consentimento já autorizado. Então, esse segundo cenário aqui, crio o consentimento, vejo se está em partially accepted, vou ficar fazendo um pooling ali no get até ser authorized. Quando for authorized, eu faço um pagamento, espero 201. Então, cenário de múltiplas alçadas. Expiration date time, start date time. Né? Expiration date time é basicamente se quando chegar o expiration date time eu não consigo mais fazer pagamentos e o pagamento vai para revoked. Então, eu crio um consentimento, redireciono o usuário para autorizar, espero um tempo para esse consentimento expirar, verifico depois, dou um get consent, né? Verifico se foi revogado com 201, faço um pagamento, espero 401, né? De novo. Então, eu vou ter um authorization code antigo aqui, vou ter um refresh token, tudo. Mas quando eu usar o expiration date time já revogou o consentimento, né? Ele atingiu o limite do consentimento. E eu espero que o consentimento esteja revogado e que eu não consiga fazer o pagamento. Então, basicamente, esse teste, né? Eu chego no expiration date time, start date time aqui é o contrário, né? Então, a gente está testando aqui os dois limites do consentimento, tanto do início quanto do fim. Aqui do start date time, a gente vai fazer uma chamada, vai criar um consentimento com o início dele, né? Então, o start date time é D mais 10, ou seja, daqui a 10 dias, e aí depois eu faço um pagamento. Ou seja, o pagamento tem que ser negado, de novo. Apesar de eu ter aqui, né, redireção do usuário, o usuário volta, eu pego o authorization code, e aí quando eu fizer a chamada, eu vou ter um pagamento que está antes do start date time. Então, nesse caso, também tem que receber um 422. Então, aqui nesses dois testes, a gente testou os dois limites do consentimento aqui, tanto o início quanto o fim. Seguindo aqui, a gente tem o Sweeping Account Score Test Model. Então, aqui é basicamente um teste que a gente vai passar por todos os endpoints, basicamente. O CPF está aqui, né, que a gente comentou. Quando eu vou fazer uma chamada com um amount de 600, e aí o amount aqui, pessoal, tem um ponto também que acho que vale a pena já comentar, é que a gente vai ter esse campo amount, foi o que o Zé comentou, né, sobre é um campo que vai ser passado, e aí ele é somatório de todos os pagamentos que já foram feitos dentro desse consentimento. E aí, quando eu atingir esse total amount, né, ele vai para consumed. Então, esse campo aqui, a gente está passando ele como amount, para facilitar, né, tá em discussão agora para que seja facilitado o entendimento, né, esse nome mude para, acho que, Total Sum Amount, se não me engano. Só que como a especificação no portal hoje ainda está amount, os testes que vão sair agora, no dia 8 hoje, eles estão com amount ainda, né? Então, vale o que está na especificação. A gente não vai fazer nada diferente da especificação ali. E aí, quando isso for alterado, a especificação vai alterar, o motor vai alterar. E aí, entendo também que as detentoras vão ter que alterar o nome desse campo ali, né, para facilitar o entendimento. Então, a gente vai mandar um amount com 600, né? Voltando para o teste aqui, a gente está no Core Test Model. A gente vai mandar um amount com 600, cria o consentimento, redireciona o usuário. Então, eu só posso transferir R$600, né, dentro desse consentimento. Faço um primeiro pagamento com 300. E aí eu espero 201, vou ficar fazendo um pooling até o pagamento ser aceito. Quando o pagamento for aceito lá, CSC, eu dou um get, verifico se ainda está em authorized. Então, de novo, né, aqui é diferente porque sempre que a gente falou em pagamentos, quando eu faço pagamento, o consentimento já vai para consumed. Aqui ele só vai para consumed se eu atingir o limite lá do amount, né? Se eu consumir de fato todo aquele limite que eu tinha para gastar dentro daquele consentimento.
Então, eu faço um pagamento, verifico se continua em authorized, né? Então, essa aqui é uma diferença de lógica relativa às APIs de pagamento. Repito o processo, então faço um segundo pagamento de 300, 2 pagamentos de 300 com limite de 600, ele vence o consentimento aqui, né? E aí eu dou eu verifico o consentimento depois, verifico se agora sim, né, ele foi para consumed, e dou um get naquele segundo endpoint, né? Então a gente tem 2 endpoints hoje, né? Um que é o get recurring payments com recurring payment ID. Então esse aqui é para verificar o estado de um pagamento. E aí depois eu dou um get no recurring payments, passando o recurring consent ID no header. E aqui eu tenho que retornar a lista de todos os pagamentos feitos. Então aqui a gente vai chamar os dois, né? A gente no início chama um get recurring payments para um pagamento específico. E aí depois a gente dá um get para o consentimento e espera que retorne a lista com os 2 pagamentos de 300 que a gente fez, né? Então, basicamente um cenário feliz aqui passando por todos os endpoints. Aqui vai ter aquela característica ali que eu comentei do CPF, né? O CPF que a gente vai usar está aqui. Se você informar na configuração, a gente vai usar esse no creditor. Se você não informar, a gente vai usar esse aqui no log de user, né? Então, só para a gente ter certeza de que o log de user é igual ao creditor aqui. Seguindo aqui, account limits, né? Acho que esse aqui é o maior teste que a gente tem. Ele é basicamente testar todos os limites que existem dentro da API, dentro do consentimento. Então, a gente vai criar um consentimento com alguns valores ali, depois a gente começa a brincar, assim, digamos, com vários tipos de pagamentos diferentes, quantidades, etc. A gente vai fazer um post, vai fazer um consentimento, né? Mandando transaction limit 400, então posso fazer, o máximo que eu posso fazer por transação é 400. No dia, eu posso fazer R$500 e no dia eu posso fazer 2 transferências. E aí, baseado nisso, né, a gente redireciona o usuário, autoriza o consentimento. Eu faço uma primeira chamada com 450, então isso aqui deve ser barrado pelo transaction limit de 400, né, já que o limite de transação que eu posso fazer é 400. Estou fazendo um pagamento de 450, isso é barrado. E aí a mensagem de erro que o Gustavo comentou também, limite período, valor excedido, isso tem que ser retornada. Depois eu faço um pagamento com 300, isso é aceito. Aí aqui um ponto importante também, né, que a conta do limite, né, então a gente está falando que eu posso fazer 2 pagamentos por dia, são 2 pagamentos com sucesso. Então, quando eu faço um pagamento que não tem sucesso, isso não entra nessa conta de 2, né? Então a gente verifica isso aqui também. Chama o post recurring endpoint, né, com 300, validado, vejo se o pagamento foi feito. Faço um segundo com 300. Agora, meu limite diário é 500, então já fiz um pagamento de 300, se eu fizer outro, esbarra nesse limite. Então, espero um 422. E aí depois eu faço um de 100. E aí, como é 400, ele vai estar dentro aqui. Verifico se o pagamento foi feito. E aí depois eu faço mais um pagamento de 50. Então, eu tenho um limite diário de 500. Eu fiz um pagamento de 300, um de 100. E o terceiro de 50, apesar de estar dentro do limite diário, ele está fora do limite de quantidade. Porque eu só posso fazer 2 pagamentos por dia. Então, a gente espera que aqui seja um limite período quantidade excedido. Então, a gente testou aqui o limite por transação, o limite de periódico, né, total, e também o limite de quantidade total. Então, a gente aqui basicamente é um módulo para a gente testar todos esses cenários diferentes ali de limites. Na sequência, a gente tem alguns testes relativos a creditor. Então, a gente tem esse wrong creditor, né? A gente vai basicamente cria um consentimento coerente, né? Cria um consentimento correto. E aí, na hora de fazer o pagamento, eu mando um creditor diferente, tá? Só para ver se está sendo feita a validação do creditor do pagamento, se esse creditor está dentro da array lá de creditors passados no consentimento, né? Então, cenário infeliz aqui. Depois, negative consents, é um cenário infeliz também, onde a gente vai testar várias validações síncronas no post consents, né? A primeira, a gente não manda um campo do recurring configuration, espera um 422, já que é um campo obrigatório. Segundo, a gente foi o cenário que o José comentou aqui. A gente passa um start date time de D mais 10, então ele vai começar daqui a 10 dias, só que ele expira em 5. Então não tem validade, né, o consentimento, porque o início é depois do fim. Então a gente espera um 422 também. E por último, a questão do XFAP Interaction ID, a gente vai mandar um request sem o XFAP Interaction ID, vai esperar um 400 e espera que o XFAP Interaction ID seja gerado e retornado. Então a gente vai fazer essa verificação aqui, basicamente. Na sequência, um teste para a gente verificar a questão da matriz do CNPJ, né? Então, eu posso mandar, em casos de CNPJ, né, em casos de PJ, eu posso mandar vários creditors como CNPJ. O ponto aqui, né, é que esse CNPJ ele precisa ter a mesma matriz, então os 8 primeiros dígitos precisam ser iguais. O que a gente faz aqui é basicamente isso, né? Eu crio um consentimento com 4 CNPJs iguais ali. Iguais não, né? Com a mesma matriz, então todos os participantes da mesma empresa. Verifico o 201, faço pagamento para um, faço pagamento para outro, e vejo se eu consigo fazer esse pagamento para esses 2 créditos diferentes.
Na sequência, é um CNPJ inválido. Então, eu crio um consentimento com um CNPJ inválido, ou seja, eu mando 2 CNPJs que não têm a mesma raiz. Espero que isso seja negado também. E por último, aqui, os testes de webhook. Então, é bem parecido com os cenários que a gente já comentou ali em cima. E aí eu acho que é mais fácil até vir para a máquina de estado aqui, né? Para a gente ver que a gente está testando basicamente os cenários de webhook que são possíveis aqui para sweeping accounts. Então, a gente tem pagamentos automáticos aqui. Então, a gente tem um teste que a gente vai testar para múltiplas alçadas, né? Se o webhook é enviado quando passa de partially accepted para authorized. Então, esse é um teste de webhook. O segundo, se eu consumir o consentimento, eu recebo um webhook. Esse é outro teste. E aí, esse teste está junto com verificar se eu recebo um webhook quando o pagamento foi feito. Então, esse é o segundo teste de webhook. Terceiro, revoked. Então, eu crio um consentimento, autorizo, revogo, verifico se chegou um webhook. E o quarto, rejeitado, né? Então, eu crio um consentimento em await authorization, chamo o patch, verifico se ele foi rejeitado. E aí, espero um webhook também, né? Então, são 4 cenários de webhook, que vão estar todos dentro do mesmo plano, que são esses 4 últimos aqui, né? Multiple consents, revoked, rejected e aceito, né? E aí verifica também o estado consumed do consentimento. Então, pessoal, em resumo, era isso, né? Como eu comentei, só recapitulando, a gente vai ter lançamento de 3 testes hoje. A Fabi vai falar aqui um pouco sobre os marcos. No dia 22, a gente tem o lançamento de mais 14. E aí, tudo a gente vai estar atualizando ali dentro do Release Notes, acompanhar também pelos sítios do GitLab. E aí, qualquer dúvida que tiver também, manda um ticket pra gente, que a gente tem aqui pelo cara aqui para poder tirar dúvidas e tudo mais ali. Mas, acho que é basicamente isso, Fabi. Obrigado, pessoal. Cris, muitíssimo obrigada. Pessoal, aqui está dando mais ou menos o nosso horário, então vou passar rapidinho aqui por essa última parte, tá? Então, agradecendo de novo aqui a presença de todo mundo. Então, o que é esperado das instituições, né? Assim, resumindo tudo isso, quais são os próximos passos depois de tudo isso que a gente passou hoje, né? Então, boa parte aqui da apresentação é bem semelhante com a que a gente teve de pagamentos recorrentes, então vou dar uma resumida, tá? Então, aqui a gente tem um ecossistema que ele tem que ser colaborativo, né? Então, tem uma parte de obtenção da maturidade, tanto itens das especificações como questão do motor. Então, por isso que a gente tem os marcos e é importante quanto antes as instituições identificarem pontos de correção ou de melhoria, notificarem, mais tempo de reação a gente tem para fazer as devidas correções, ajustes, melhorias. E isso também significa mais tempo para vocês, do lado das instituições, conseguirem incorporar essas mudanças, tá? Então, aqui eu vou pular essa parte, que ela é bem parecida. O único ponto de atenção é o motor ele pode ter mudanças ao longo desse processo, que elas são mais ou menos restritivas. Então, mais restritivas é quando o comportamento que estava sendo aceito antes, ele deixa de ser aceito. Então, a gente estava esperando um código de erro, por exemplo, e agora esse código de erro mudou. Então, um campo que ele era opcional, ele se torna obrigatório. Então, quando a gente tem essa mudança mais restritiva, a gente fala que é uma breaking change, e aí todo mundo tem que reexecutar o motor depois dessa mudança. E assim que ela for identificada, a gente vai notificando as instituições. Então, tem tanto a página ali do breaking change, quanto a gente vai mandando em forma para vocês. Essa vai ser uma certificação que ela vai ser de maneira regular, então ela também vai ter o processo de abertura de ticket da maneira tradicional, como a gente já tem. Então, assim que chegar o período, quando a gente tiver a versão madura das especificações, versão estável das especificações e do motor, aí executa os testes nessa última versão, abre o ticket no Service Desk, passa pelo processamento, depois a publicação dos endpoints ali no diretório produtivo. E aí mais detalhes sobre como exatamente vai ser essa parte operacional de publicação, de Go Live, a gente entra em detalhes mais perto dessa data. E aí, ponto de atenção retomando aqui, todo mundo precisa ter o FAP único para entrar em produção de transferências inteligentes. Então, reforçando o que a gente falou no workshop de terça-feira, fundamental que vocês vão desenvolvendo aí também o perfil único FAP em paralelo, porque não adianta um entrar em produção, o outro não, tá? Então, os cronogramas estão bem casados. Então, reforçando aqui essa dependência.
O que que a gente vai ter de cronograma aqui, então, tá? Primeira parte do motor, ela está sendo disponibilizada hoje, e aqui no dia 8, e a gente teve uma mudança aqui nas especificações, com que um dos testes, que era o que a gente estava recomendando, vi até que a Jaqueline mandou a dúvida, um dos testes que a gente estava recomendando, ele tá desatualizado, tá? Então, por isso que ele não vai mais sair. Então, na data de hoje, a gente vai disponibilizar 3 testes, o informe vai sair hoje ao longo do dia. E aí, desses 3 testes, a gente recomenda a execução desses 2, que eles também não dependem da jornada de UX. Então, desses 3 testes, a gente recomenda, as instituições vão ter que passar em um deles até o dia 15, e aí a gente recomenda que seja um desses 2, tá? Se quiser passar no terceiro teste, também não tem problema, tem só um risco de retrabalho, porque esse terceiro teste ele já depende da jornada de UX, tá? Então, acho que esses são os pontos principais aqui. Só reforçando, a gente vai ter o marco A, que é essa execução com sucesso de um teste na sexta-feira que vem. E depois, o próximo marco, as instituições vão ter que passar em 40% dos testes que a gente estava... 40% dos testes que a gente divulgou no dia 10 de janeiro. E 75% no dia 29 de janeiro. E passando em todos os testes até o dia 19 de fevereiro. E aí, só pedindo atenção aqui para vocês, a gente sabe que aqui vai ter essa certificação, ela vai passar tanto por Natal, quanto Ano Novo, quanto pelo Carnaval. Então, só dá uma olhadinha aí como vai estar a alocação de equipe. A gente tentou levar isso em consideração no desenho do cronograma. Então, alguns períodos aqui que a gente costuma deixar 2 semanas, a gente deixou um pouquinho a mais, onde dava, para tentar incorporar esses períodos que são um pouco mais complicados de férias coletivas, mas aí peço que vocês já consigam se planejar para não arriscar o atendimento a algum dos marcos, tá? E aí, pessoal, acabei de ver aqui, eu vou pedir 1000 desculpas, acho que esse cronograma aqui que eu peguei, ele tá desatualizado, a gente atualiza para a versão final, mas aqui a gente tem parte dos testes sendo disponibilizados hoje, e a segunda parte, ele vai ficar para o dia 22 de dezembro, tá? Então, aqui eu vou atualizar, mas aqui está confirmado que esses 3 primeiros testes vão ser divulgados hoje, tá? Então, aqui tem uma parte com links que a gente vai divulgar para vocês também, com informações interessantes. Basicamente, página do portal do desenvolvedor, com as especificações das APIs, o calendário, página de informes, release notes, que é a página que o Christian estava mostrando agora, o portal do desenvolvedor ali, o Swagger, que o Zé estava mostrando. Tem o Git para abertura de tickets sobre o motor, com problemas ali, Service Desk para dúvidas gerais ali da instituição, dúvidas sobre especificações. E aí estamos trabalhando aqui coletivamente dentro da estrutura para atender todas as demandas aqui de uma maneira mais rápida possível. Aí queria ver aqui, temos algumas dúvidas no chat, a gente já passou do nosso horário, mas acho que a gente pode... não sei se a gente tenta passar por alguma, senão o restante a gente pode... Vou sugerir que 5 minutinhos de dúvidas, a gente pode ficar até 11h45, e aí o restante que foi enviado no chat a gente está consolidando, colocando as respostas, e aí a gente vai divulgar todos os materiais. Em paralelo, vou mandar aqui para vocês um formulário pedindo feedback para vocês, tanto do workshop de hoje, quanto dos outros que a gente já teve. Peço aqui que vocês coloquem, se sentiram falta de alguma informação, que vocês estão achando. Qualquer coisa a gente já consegue até melhorar aqui o fluxo dos workshops para o de segunda e de terça-feira, tá? Então, muito importante que essa visão de vocês, a gente está aqui para tentar atender o ecossistema. Aí vi aqui que o Jorge levantou a mão. Ah, não, desculpa, tá a mãozinha do Maurício, por favor. Opa, bom dia. A minha Bom pergunta, dia. acho que não foi totalmente, eu não entendi a resposta, não foi totalmente respondida a partir de grandes volumes, tá? Porque eu sempre trabalhei com pessoa jurídica e esse sempre foi nosso calcanhar de Aquiles. A gente pensa que é pouca coisa, mas aí começa a aparecer a exceção, né? Eu concordo que pode ser uma exceção, mas pode aparecer como a data não é limitada no detentor, pode vir aí um período de 2 anos, suponha que tenha 2 transações por dia, é um volume razoável para recuperar e devolver. Então, como é que foi pensado nisso? E pessoa jurídica, a gente sabe, pode acontecer, não sei se é o caso aqui, ter transações, 10 mil transações num dia, 20 mil, 30 mil num dia. Então,
Não sei se vai chegar nesse volume, provavelmente não, né? Mas se chegar, né, que é nosso, que a gente quer, como é que a gente vai tratar isso, sendo que essa consulta que eu perguntei, ela é de forma síncrona, né? Seria praticamente inviável devolver tudo isso. Deixa eu começar aqui, tá? Vou iniciar aqui, talvez, respondendo, mas aí o Zé, o pessoal aqui, eu acho que eles podem também me ajudando. Mas respondendo aqui, tá, Stan? O que acontece, né? A ideia aqui da transferência inteligente é que os limites, eles são feitos, ou eles... a gente não parametriza nenhum tipo de limite dentro do fluxo. Hoje, qualquer limitador do recurso, ele está seguindo os trilhos do arranjo no qual se encontra, que é o PIX. Então, se hoje você tem um validador dentro da sua instituição sobre quais movimentações, quais dos volumes que podem ser feitos, essa é a regra que ela deve seguir, deve permanecer. A gente não preferiu não trazer isso para dentro aqui dentro da nossa da feature, assim como eu vou colocar, para não gerar mais nenhuma trava ou impactar em mais questões aqui em cima dessa solicitação, entendeu? Já foi até ponto de discussão dentro do próprio GT também. Wendel, posso complementar? Por favor, Zé. Pessoal, tive um pequeno probleminha na minha câmera, não vou conseguir abrir aqui, tá? Mas, Maurício, a gente tem o mecanismo de paginação, né, dentro da API hoje. Eu acho que eu entendi bem a sua pergunta. Você está preocupado mesmo com o tamanho da resposta, né? Que você vai precisar devolver, né? Acho que a gente vai ter que melhorar os mecanismos de paginação dentro da API. Tá? A gente não chegou a discutir esse ponto ainda, justamente porque como você mencionou, é um cenário, digamos assim, extremo, né? Que a gente não acredita que tem uma grande possibilidade de ocorrer. Então, acho que o tratamento para esse cenário específico, ele ainda ficou pendente, tá? E a gente precisa discutir se vamos adotar os mecanismos de paginação, como que vai ser feita essa paginação, qual o limite máximo que vai ser retornado por página e etc, tá? Mas isso não está batido o martelo ainda, a gente não teve essa discussão. Perfeito. E, inclusive, períodos, tá? Porque a gente vê assim, mas tem dois por dia, tá bom. Agora não é problema, mas daqui a 5 anos, se a gente não limitar, pode entrar um cliente e pedir os 5 anos. E daí volta a Perfeito. ter o problema de altos volumes. Mas obrigado pelo esclarecimento, tá? Nada. Desculpa, eu tinha entendido outra questão aqui, Maurício. Mas obrigado, Zé. Jorge? Oi, pessoal. Primeiramente, aí, parabéns pela apresentação. O meu comentário é sobre o item do cronograma, pilotos e testes adicionais, né? Visto que em fases anteriores a gente não teve essa situação, só para entender o que é esperado nessa fase, né? Que são esses pilotos que estão elocubrando dentro desse período de 2 meses após testes e pré-go live, né? Até para a gente se planejar aqui dentro das nossas atividades. Aqui são 2 semanas, né? Desculpa, aqui não é 25 de março a 14 de abril, foi mal. 25 de Pô, março a 14 de imagina. abril. Jorge, vamos lá. O que acontece aqui, tá? Esse período, ele vai ser o mesmo da execução do DCM para a entrada em produção do FAP único, tá? Então, aqui a gente vai ter a certificação ocorrendo até o dia 19/3, a gente vai emitir as certificações. Só que esse período aqui do dia 25 até o dia 14 é quando o foco das instituições tem que ser fazer o DCM para o perfil FAP único. Entendi. E aí, Não, para a perfeito. entrada em produção do pagamento automático, as instituições vão ter que fazer mais um DCM. Então, se você já estiver pronto na sua instituição, você quiser se adiantar aqui nesse período, fez o DCM para o FAP único, quer fazer mais um DCM para testar com uma outra instituição, já o pagamento, as transferências inteligentes, você já pode fazer, tá? Então, não vai ter, se quiser fazer algo bilateral nesse período, então fez o DCM para o FAP único, quer fazer um outro DCM, Entendi. fazer um teste bilateral, você tem autorização, porque você já vai estar certificado, já vai ter obtido todas as certificações aqui necessárias, tá? Entendi, é porque tem um novo escopo aí envolvido, né? Recurring Payments. Exato. Beleza. Ok, obrigado.
E aí a gente não colocou, a gente estava com receio de colocar o mesmo período para fazer todos os DCMs, com receio de ter muita entrada em produção de muitas coisas diferentes no mesmo dia, alguma coisa quebrar e a gente não conseguir identificar, a instituição não conseguir identificar o que exatamente quebrou. Foi o FAP único, foi o pagamento, foi a transferência inteligente, foi o pagamento recorrente. Então, por isso que a gente tentou segmentar aqui, mas quem quiser se adiantar ali, fazer algum teste, tá liberado. Não, perfeito. Agradeço. Imagina. Ótimo ponto aqui, tá? Pessoal, acho que aqui deu aqui o nosso horário. Reforçar aqui o pedido para todo mundo responder o formulário aqui de avaliação dos workshops. Queria agradecer de novo tanto os nossos queridos apresentadores aqui, então o Wendel, o Zé, o Bresler e o Cris. Agradecer todo mundo da estrutura aqui, então secretariado, DTO, grupos técnicos que estão todo mundo colocando aqui a mão na massa para todos os nossos fornecedores para colocar a mão na massa para tirar isso do papel. E agradecer a participação aqui, engajamento das instituições. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição, tá? Vamos em frente e espero encontrá-los na segunda-feira também. Valeu, turma. Obrigada, Boa bom dia e bom semana. final de semana. Tchau. Opa, Valeu, Obrigado, bom pessoal. tchau. Tchau. pessoal. Tchau, bom